Hoje volto a dar-vos música. Bem-vindos a mais um Mini Atleta. Bora lá? Bora lá! Pois é, malta, bem-vindos a mais um Mini Atleta e eu trago-vos mais um objeto espetacular, mais uma review espetacular, uma das reviews que mais gozo me deu fazer ultimamente, e porque é um objeto em relação ao qual eu era um bocadinho cético. Nunca tinha encontrado o objeto assim ideal, digamos assim, ou um objeto que se adequasse às minhas exigências, e acho que encontrei. E qual é esse objeto? Tcharam! Cá está ele! E o que é isto? Isto são uns fones para praticar desporto. É verdade, eles são excelentes, são os Urban Ears Stadium. De facto foi uma ótima surpresa porque eu gosto de praticar desporto com música, principalmente desportos individuais, como a corrida, o skate, até pude experimentar no snowboard estes fones, mas na realidade eu só tinha fones, ou só experimentei fones até hoje, ou até experimentar estes Urban Ears, que ao fim de algum tempo acabavam por saltar e eu tinha que perder muito tempo a ajustar. Depois aquilo tornava-se uma coisa um bocado irritante porque nós acabamos por nos desconcentrar do desporto que estamos a fazer. Por exemplo, na corrida atrapalha depois o nosso ritmo, a nossa tranquilidade. No skate a mesma coisa, acaba por nos atrapalhar alguma manobra que estamos a tentar. E eu já tinha desistido até ter experimentado estes Urban Ears Stadium. Bora lá passar aos pontos positivos e negativos destes Urban Ears. Pontos positivos. Primeiro ponto positivo, o ajuste. É verdade, estes Urban Ears encaixam perfeitamente nas orelhas, pelo menos nas minhas orelhas, nos meus ouvidos encaixam na perfeição, e era uma coisa que eu não tinha conseguido até hoje em relação a outros fones. Eu já experimentei os da Apple, que vêm com os iPhones e com os iPods, já tinha experimentado uns da TomTom também, que supostamente seriam bons para corrida, mas eu não me dei bem com nenhum. Já experimentei alguns outros de uma marca qualquer, que já não me lembro, que eram os auriculares do Samsung, mas acho que eram... já não me lembro, não interessa. E nenhum deles se adequava aos meus ouvidos, às minhas orelhas, e acabavam por saltar. E estes Urban Ears Stadium não têm esse problema. Eles ajustam de duas maneiras. Nós encaixamos a parte do auricular mesmo na orelha, ouvido ou orelha, tanto faz. Passamos esta parte por cima da orelha, encaixamos os fones no ouvido, pomos esta parte de borracha aqui nesta cavidade auricular e eles ficam encaixados na perfeição. Fazemos o mesmo do outro lado, cá está, passamos aqui por cima e eles estão perfeitamente encaixados. Eu posso fazer os movimentos que eu quiser, a correr, a saltar, a andar de skate. Eles não saltam, não saem do sítio, a sério. Até vou deixá-los para continuar os pontos positivos e negativos, não é? Segundo ponto positivo, a qualidade do som. É verdade, para uns fones Bluetooth, que eles são Bluetooth, são uns fones sem fios, eles acabam por ter uma qualidade de som brutal, e eu vejo a qualidade de som nos graves, na gestão do ruído, mas também quando sentimos que o som é confortável e não sentimos que o som é estridente, nem que nos deixe aumentar o volume até um ponto em que será prejudicial para a nossa audição. Um ponto muito positivo, a qualidade de som. Terceiro ponto positivo, a forma como controlamos a funcionalidade destes fones. É verdade, acho que é a melhor maneira de descrever este ponto positivo. É verdade, o volume, passar de música para música, parar músicas, retomar músicas, atender chamadas, desligar chamadas, é verdade, também funciona como mãos livres para telemóvel, para as chamadas, e portanto eu acho que é excelente a forma de controlar. Eu vou-vos explicar. Temos aqui 3 botões, um mais e um menos para o volume, mas que também serve o mais se mantivermos clicado, ele passará para a música seguinte. Este botão do meio serve para ligar e desligar os auscultadores e serve também para atender e desligar chamadas. Portanto, é perfeito em termos de controle do dispositivo. Eu acho excelente, muito fácil, muito intuitivo e funciona bem. Quarto ponto positivo e muito fácil, eu já falei nele, a versatilidade. É verdade, além de auscultadores para música, serve como kit de mãos livres para atender o telemóvel, mesmo quando estamos a correr, portanto, ou a andar de skate. É uma versatilidade interessante e útil. Agora vamos aos pontos negativos. Também os há, mas cá vamos. Primeiro ponto negativo é que nós precisamos de um dispositivo móvel, um telemóvel,
para usar estes fones. Eles não têm uma memória interna que permita, enfim, nós pormos música cá dentro. Agora, também, se isso acontecesse, perderíamos a versatilidade, à partida, a versatilidade de funcionar com eles como um kit de mãos livres para telemóvel. O que é que isto implica? Que nós temos que andar com o telemóvel. E eu às vezes não gosto muito de correr com o telemóvel porque é um empecilho, apesar de eu andar muitas vezes no trail com o telemóvel, às vezes não me apetece ou às vezes a andar de skate. E isso é um ponto semi-negativo, mais do que um ponto negativo, é um ponto semi-negativo. Segundo ponto negativo, eles não são propriamente baratos. É verdade, nós não conseguimos estes Urban-Ears por menos de 100 euros, 100 e tal euros, 89 libras, eu já vi online, portanto, não são propriamente uns auscultadores baratos. Mas eu acho que eles têm muita qualidade e, ainda por cima, preenchem ou resolvem um problema que eu tinha e que me andava a chatear há muito tempo. Mas, na realidade, eles não são nada baratos e isso é um ponto negativo. Resumindo e concluindo, quanto é que eu vou dar a estes Urban-Ears Stadium de 0 a 10? Eu vou dar 8,5. É verdade, apesar de eu achar que eles não são perfeitos, eles são muito bons, 8,5 é uma nota mais que justa. Ainda por cima resolve um problema que eu tinha em relação à prática de desporto, que era poder ouvir música confortavelmente sem andar preocupado se os fones acabam por saltar ou não. E acreditem que, por exemplo, nas ultramaratonas dá muito jeito ter uma musiquinha para ouvir de vez em quando, para distrair a cabeça quando nos começa a bater ali o cansaço extremo. Ainda por cima, eu vou-vos mostrar o que traz a caixinha. A caixinha dos Urban-Ears Stadium é esta, já abri há algum tempo. Traz cá dentro, além do manual de instruções, uma bolsinha muito fixe para os transportar. Traz cá dentro um cabo USB para carregar os auscultadores, a bateria, não é? E traz umas borrachinhas extra com tamanhos diferentes. Estava difícil. Traz umas borrachinhas extra a dizer right e left, não é? Direita e esquerda, com tamanhos diferentes para o caso das nossas orelhas serem um bocadinho maiores ou um bocadinho mais pequenas e para sentirmos o conforto, por exemplo aqui, um bocadinho maior que o tamanho que eu uso. Cá está. E isto torna-os muito versáteis e adaptáveis para a maioria das pessoas. Mas pronto, nunca se esqueçam, isto é o que é bom para mim, é a minha opinião pessoal, mas sem dúvida que estou muito satisfeito com estes Urban-Ears Stadium. E pronto, foi mais uma review do Mini Atleta, espero que tenham curtido, já sabem, comentem à vontade, partilhem, façam-me perguntas, eu não sei se vocês usam fones para praticar desporto, se usam, digam-me quais é que usam, se já experimentaram estes Urban-Ears Stadium, digam-me de vossa justiça e já sabem, mente sem corrupção, vemo-nos por aí, até já!